Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudamos a você que está pelas emissoras da Boa Vontade em todo o Brasil, você com a gente na Boa Vontade TV, no aplicativo Boa Vontade Play, portal boavontade.com, você também com a gente pelo canal da Religião Divina no YouTube. Gente, no começo do século XIX, a expectativa de vida não passava de 35 anos. Em 1950, passados 150 anos, ela quase dobrou, chegando a 62 anos. E este número só cresce. Atualmente, no Brasil, a expectativa de vida é de 76 anos, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo com o envelhecimento da população, os jovens também representam um percentual grande dos brasileiros. São 47 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, correspondendo a 23% da população brasileira. Ambos lidam com um desafio, o preconceito de idade ou etarismo. Uns por serem considerados inexperientes demais, os outros por serem frágeis demais. Muitas vezes essas pessoas são desvalorizadas à revelia de todo o potencial que possuem. Como garantir oportunidades para todos, cada um em sua fase da vida? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às dúvidas da nossa audiência sobre espiritualidade e as fases da vida. Lembrando que você pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp pelo 99831 8195 99831 8195 ou 0300 1007 940. E ainda você que nos acompanha pelo YouTube, ali nos comentários do vídeo você pode deixar a sua dúvida também. Quem participa com a gente hoje, trazendo os esclarecimentos da religião do terceiro milênio, é a irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da Religião Divina em Salvador, Bahia. Irmã Andréa, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Saudações a todos acompanhando aqui a comunicação 100% Jesus. É muito bom estarmos reunidos, para aprender com Cristo novas posturas, novos comportamentos para vivermos numa sociedade de fato solidária, fraterna, altruística e ecumênica. Bom, irmã Andréa, vamos lá então? Temos aqui duas perguntas bem similares, encaminhadas pela nossa audiência. A primeira é do Otávio Figueira, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, perguntando: por que o espírito tem que passar pela infância e pela velhice? Qual é a necessidade de uma vida tão longa na matéria? E a segunda é da Maria Vitória Socorro, de Santo André, São Paulo, dizendo: eu vejo muita gente falando que é mais difícil ser jovem hoje em dia. Parece que eles lidam com um mundo mais complicado. E agora com a pandemia, com mais dificuldade de oportunidades também. Eu já passei dos 65 anos, a Maria Vitória relatando aqui, e posso dizer que não está fácil para os idosos também. Em geral, o mundo está mais hostil com a gente. No tempo dos meus pais não era assim. Espiritualmente, é um prêmio ou uma prova estar nessas faixas etárias neste momento da humanidade? Estão aí as perguntas, irmã Andréa. Agradecendo aí a audiência que trouxe as suas questões, é sempre muito bom, porque a gente vai, a partir de Jesus, aprendendo sobre essas reflexões, a nos comportar melhor a partir do comportamento e da postura do Cristo. Então, a primeira pergunta traz por que o Espírito tem que passar por essas fases, como, por exemplo, da infância, da velhice, a gente fala aqui da juventude, da adolescência, Primeiro é o ciclo da vida na matéria, A gente nasce, bebê, criança, e passa por todas essas fases. É uma fase, inclusive, que o espírito, de adaptação do espírito para
o plano físico, o plano material. Então, muito importante essa preparação em que o espírito vem, né, para atravessar todas as fases, mas nem sempre o espírito atravessa essas fases numa existência material, por exemplo, né? Isso depende muito da agenda espiritual, do compromisso que ela vem desempenhar, do aprendizado que ela tem que desenvolver no mundo, né, aprender aqui na Terra junto aos seus, na experiência. Então, depende muito o tempo de vida aí, de acordo com a agenda espiritual daquele espírito. Mas atravessando essas fases, né, aqueles que estão passaram e passarão por todas as fases, né, infância, juventude, velhice, trata-se de fases de aprendizado, experiências e aprendizado que só a gente consegue adquirir naquela fase da vida, né? A infância, como ela é importante, né? O brincar, o aprender, como é importante para desenvolver sentimentos, valores, né? Também as questões cognitivas. Então, são fases muito importantes para o espírito e que só serão, essa experiência só se dará naquela fase da vida, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, né? Quantas pessoas às vezes dizem, puxa, perdi minha infância. Quantas pessoas, crianças, estão perdendo, né, a infância, por exemplo, no trabalho, trabalhando, tendo que trabalhar muito cedo e não utilizando aquele período para o que de fato ela demanda, né, aquela fase da vida, que é de aprender, que é de brincar, para que o espírito possa desenvolver ali valores, habilidades, conhecimentos que só aquela fase da vida na Terra, na matéria, vai proporcionar aquele espírito. Então é muito importante a gente respeitar e atravessar com carinho, né, com respeito, essas fases da vida, e por isso respeitar todas as faixas etárias. É muito importante, porque elas são importantes e necessárias para o desenvolvimento do espírito, né, dos valores e do aprendizado que ele carrega. E é claro que muita gente, né, tem chegado a uma idade maior, cada vez mais avançada, tanto por conta, né, o tempo necessário de cada espírito, mas também os avanços, né, que não deixa de ser uma misericórdia divina também, os avanços da ciência, né, que avançou muito, por exemplo, na cura, no tratamento, na prevenção de doenças que antigamente levavam as pessoas à morte, né, e ajudando, inclusive, na melhoria da qualidade de vida, aumentando a própria expectativa de vida das pessoas, né. Então tem a ver com isso também, com o avanço da ciência, né, cada vez a gente chegar a uma idade cada vez mais longa, né, a uma expectativa de vida cada vez mais longa. Então, respeitar todas essas etapas é muito importante. Aí, para o aprendizado do espírito, né, da alma, o que ele veio desenvolver, aprender e ensinar uns com os outros, né? E a outra questão é a que a irmã Maria Vitória Socorro traz, que é de analisar, né, se está mais fácil ou difícil para o jovem, para o idoso, né? Se nós formos analisar a história da humanidade, né, a gente sempre atravessou como humanidade, de forma coletiva, momentos desafiadores, momentos difíceis como coletivo, né? Cada um individualmente com as suas provas, com os seus desafios, mas também coletivamente a gente tem atravessado situações desafiadoras criadas por nós mesmos, né? Hoje a gente atravessa ainda a pandemia, demandando muitos cuidados e decorrente dela muitos desafios, né, para todas as faixas etárias. Então, esse tipo de reflexão e de discussão, irmã Maria Vitória, levanta, inclusive, conflitos entre as gerações que são desnecessários, porque quando a gente diz que está mais fácil para um e difícil para o outro, é como se a gente estivesse menosprezando, diminuindo a dor ou o desafio do outro, seja ele o jovem ou o idoso. Então a gente precisa respeitar o desafio que cada um enfrenta, ouvir, né, as dores, as lutas e os desafios que cada um enfrenta, e acolher, né, seja o jovem, seja o idoso, seja a criança, e ajudá-los a vencer esses desafios. E é claro que muitos desses desafios, é verdade, são decorrentes da nossa postura ainda de preconceito, de desrespeito para com o jovem, para com o idoso. Isso demanda uma reflexão e um comportamento novo nosso. Mas trazer a discussão, esse tipo de comparação, por exemplo, né, hoje, às vezes os pais fazem isso, né, as pessoas mais velhas falam para os mais jovens, eles estão reclamando de barriga cheia, eu passei por coisa pior, né? E cada etapa, cada momento da vida, inclusive da história da humanidade, teve e tem suas lutas, seus desafios, que devem ser encarados com respeito, encorajamento para todas as faixas etárias, porque todos nós, todas as pessoas são dignas de respeito, de acolhimento, de fortalecimento espiritual frente às suas lutas, e também de oportunidades, de espaço de contribuição na sociedade, de espaço de
direitos à educação, à construção, né, à colaboração dos seus talentos que estão na alma, inclusive, vem do espírito, e que ele aprende a desenvolver aqui outros talentos também nessa experiência terrena. Então é muito importante que a gente faça essa reflexão da nossa própria postura individual, de como nós estamos lidando com essas questões. Como é que a gente ouve, por exemplo, e acolhe os desafios e as dificuldades dos idosos, das pessoas mais velhas, mais experientes? Como a gente tem ouvido e acolhido as lutas e os desafios dos jovens na atualidade, né? Então, preciso que haja muito respeito. O João Paiva Neto, né, que é o criador da Superrede Boa Vontade de Comunicação, traz no seu artigo reflexões muito importantes sobre esse assunto. Eu quero trazer como contribuição para a nossa questão de agora o artigo Não Existe Futuro Sem Moços. Ele escreve o seguinte, abre aspas, na Legião da Boa Vontade, LBV, não alimentamos clima para conflito de gerações. Eu vou abrir parênteses aqui para reforçar, né, que esse tipo de questão, de comparação, melhor dizendo, levanta esse clima de conflito, não é saudável, né, esse conflito de gerações, né, quem está melhor, quem está pior, todos têm a qualidade na alma e é essa que tem que ser enxergada, a qualidade do espírito, o que aquele espírito tem a contribuir com a sociedade, com a família, e isso deve ser exaltado e valorizado, né, e prossegue o irmão Paiva Neto, num outro ponto desse artigo, ele continua escrevendo, estamos constantemente recordando aos jovens que, um dia, também terão cabelos brancos. Da mesma forma, fraternalmente falamos aos idosos, lembrando-lhes de que já foram moços. É muito importante não esquecermos disso. Fechar aspas. Então, compreendermos que cada faixa etária, cada fase da vida tem suas lutas, tem seus desafios, foram apenas diferentes uns dos outros, dependendo da geração, do momento em que você reencarnou no mundo, foram desafios diferentes, mas não deixam de ser desafios, dores, lutas, que precisam ser ouvidas, respeitadas, acolhidas e encorajadas, cada um encorajado a vencer, né? E o alerta do Cristo, gente, o Cristo avisou há milênios para todos nós, né, que nós enfrentaríamos desafios, independentemente da nossa faixa etária, que o Espírito no mundo enfrentaria lutas, porque nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, né? E o Cristo, então, alertou a gente há milênios, em seu Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, ele diz, eu vos tenho falado estas coisas, quer dizer, nos avisando, né? Para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, tende, porém, bom ânimo, pois eu venci o mundo. Fechar aspas. E esse bom ânimo de que nos fala o Cristo está no Espírito. Da criança, do jovem, do adolescente, do idoso, porque é no espírito que está a força, que está a coragem, que deve estar a força, a coragem, o ânimo, a vontade de vencer e de contribuir para um mundo melhor. Excelente. Irmã Andréia, agora a próxima pergunta vem aí do querido Nordeste, Olinda, Pernambuco, a Ana Paula Soares. Há pessoas novas que parecem verdadeiros anciãos e, por outro lado, há idosos que, apesar da passagem do tempo, têm uma mentalidade e uma disposição como se ainda fossem moços. Isso tem a ver com a idade espiritual dessas pessoas? Pergunta interessante aqui da Ana Paula Soares, irmã Andréia. Verdade, Franciele. Ana Paula, se a sua pergunta diz respeito à idade cronológica do espírito, né, falando em tempos, em anos, não tem a ver com essa idade espiritual, porque, por exemplo, muitos espíritos, inclusive espíritos milenares, que estão reencarnando no mundo desde a época, por exemplo, que o Cristo esteve pela primeira vez visivelmente na Terra, né, espíritos que estão vindo de lá nessas oportunidades, né, em várias reencarnações. São espíritos milenares, seculares, mas isso não define a maturidade espiritual, isto é, esse bom ânimo de que Jesus fala no Evangelho não está diretamente ligado à idade, se é um espírito milenar, secular, né, se é mais antigo, se é mais novo, mas tem a ver com o estado de espírito, a maneira como o espírito se coloca diante da vida, das situações, da evolução, dos desafios, né? Então a gente traz aqui o exemplo de João Evangelista. Um forte exemplo no Evangelho no Apocalipse, e eu queria trazer o Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 9, porque João Evangelista, ele foi um dos mais novos discípulos que o Cristo chamou para o trabalho, né, lá do cristianismo nascente, lá por volta dos seus 15 e 16 anos, ele começou o trabalho com Jesus na propagação do reino de Deus no mundo, e ele viveu naquela oportunidade até mais de 90 anos, quando recebeu o Apocalipse. E o estado de espírito de João Evangelista, pela trajetória dele, né,
pelo que a gente vê da vida dele ao lado do Cristo, do evangelho escrito por ele, depois o Apocalipse, que ele perseverou nessa condição espiritual, nesse bom ânimo na alma, mesmo tendo enfrentado muitas lutas, né? Foi João Evangelista que esteve com Maria na crucificação ali, diante da cruz, né? Acolhendo ali Maria, mãe de Jesus, na sua dor, estando ao lado dela, foi o único que esteve ali, né? Dos discípulos, os outros todos atemorizados com aquela situação toda, e João Evangelista permaneceu ali, e na sua trajetória toda, até receber o Apocalipse, nonagenário já, manteve-se firme nessa condição espiritual. Então não tem a ver nem com a faixa etária, né, como você inclusive traz na sua questão, com a faixa etária naquela vida de ser jovem, com pouca idade ou com mais idade, nem tem a ver com um espírito milenar, então ele já é mais maduro, já está mais disposto. Não, porque tem muito espírito que vem de lá, inclusive milenar, errando no mesmo erro, continuando a cair nos mesmos equívocos, a continuar reclamando da vida, revoltado com Deus, desdenhando as oportunidades divinas que as leis espirituais nos dispõem no caminho. Então vem ali equivocadamente persistindo no mal. E pode ser um espírito milenar, né? Há milênios teimando ou errando naquela condição. Então tem a ver com o estado de espírito. Esse estado de espírito de que nos fala João Evangelista no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, encontrei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então esses dois versículos narram a postura espiritual, a condição espiritual em que João Evangelista se encontrava, não só ali naquele momento em que estava recebendo o Apocalipse, mas toda a sua trajetória testemunha a respeito dele, né? Que ele perseverou em Jesus, no trabalho ali que lhe foi confiado naquela encarnação. Então é esse estado de espírito que diz sobre a nossa maturidade, sobre a nossa disposição no bem, sermos perseverantes em Jesus, companheiro dos nossos irmãos na tribulação, na dor, na luta, companheiro dos idosos que enfrentam suas lutas, seus desafios, muitas vezes preconceitos, negada-lhes a oportunidade de continuar contribuindo com a sociedade, companheirismo aos jovens, sermos companheiros dos jovens, de não negar-lhes a oportunidade também de contribuir com a sociedade, né? Com os seus talentos, com a sua energia, com o seu vigor, com a sua vontade de desbravar o mundo, de construir um mundo melhor, né? Então temos esse estado de espírito que, integrado em Jesus, que é a nossa referência de juventude, podermos acolher todos os nossos irmãos em humanidade e dar espaços a todos em nossa vida e no mundo, né? A todas as pessoas de todas as faixas etárias com seus talentos espirituais. O irmão Paiva Neto tem um pensamento que vem contribuir muito, Ana Paula, sobre essa nossa reflexão. Ele diz assim, olha, quando o espírito está bem, ele se sai bem, mesmo nas piores situações. Mas se está mal, tropeça até nas ocasiões mais propícias. Fechar aspas. Então, é o espírito, não importa a idade, é o estado dele em que ele se encontra ali, integrado no bem, perseverante em Jesus, ele vai vencer todas as situações mais difíceis, mais adversas. Mas se o espírito está em outra sintonia, que não a de Jesus, que não a do amor, que não a do bem, que não da esperança, ele vai tropeçar mesmo nas situações mais propícias, independentemente da sua faixa etária na Terra ou da sua idade espiritual, né? Se é um espírito milenar ou não, antigo ou novo. Então é importante nós nos mantermos nessa condição espiritual de sintonia com o bem, de sintonia com Jesus, para produzirmos o melhor que a nossa alma é capaz de fazer. É verdade, irmã Andréia. E realmente, né, o respeito que todas as faixas etárias têm que ter, né, umas pelas outras, nós como seres humanos, né, independentemente da faixa etária em que nós estivermos, independentemente da geração, né, em que estivermos. A gente agradece a irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica da religião do terceiro milênio, hoje trazendo os esclarecimentos da religião do amor universal no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Mande as suas dúvidas também, 998318195. Encerramos essa conexão nacional. Agora cada emissora da Boa Vontade fará aí a sua corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.